Obrigado, Jesus, por mais este dia que possibilita a cada um de nós acercarmos-nos dos valores do Espírito através da vivência, do compartilhar informações, do experimentar desafios em todas as áreas da vida. Ter mais um dia para viver é conseguir mais um empréstimo no banco das horas. Cujo valor só pode ser efetivamente atestado por aqueles que nesse momento estão sendo cobrados não tendo mais a chance de renovar o empréstimo. Para aqueles cuja vida está se encerrando no corpo, 24 horas a mais representam muitas vezes o objetivo mais importante. Depois de ter passado uma vida esquecido de certos deveres, quem sabe naquelas horas se consiga pedir desculpas, reencontrar desafetos, devolver coisas, corrigir equívocos, ao menos pela palavra, o que facilitará a consciência, o ingresso no mundo desconhecido. Somente quem está à beira da morte poderá atestar quanto vale mais um empréstimo destes. No entanto, Senhor, nós que temos tido a oportunidade de conhecer essas realidades, antes de precisarmos devolver os empréstimos tomados, temos a chance de ativar nossa vida nas áreas que produzam frutos com os bens recebidos por empréstimo. Multiplicar estes frutos não apenas no sentido do ganho material, que é tão necessário no mundo como o nosso, mas, mais ainda, amealhando valores que a matéria não é capaz de pagar, para que depois que o empréstimo chegar ao fim, estes valores tenham o peso do ouro ou mais para o Espírito. Que aprendamos a servir com alegria, que aprendamos a esquecer de nós mesmos todo dia. E assim, Senhor, que nós possamos cantar com o coração. O capítulo que costumamos abordar na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, neste período, é o capítulo 20º. Na semana passada, pudemos aqui esclarecer que o capítulo 20º tem uma estrutura que foge um pouco das estruturas normais dos capítulos do Evangelho. Porque, como são divididos em duas partes, os capítulos do Evangelho, em geral, são compostos de uma primeira parte, na qual Kardec traz trechos bíblicos do Novo Testamento, aos quais ele adiciona comentários feitos com a visão do codificador e daquilo que as leis espirituais puderam proporcionar àquele que está estudando este fenômeno. E, na segunda parte, o capítulo já não tem a participação de Allan Kardec.
é composto daquilo que Kardec denomina instruções dos espíritos. Estas instruções são mensagens recebidas por diversos médiuns em diversos lugares, que são organizadas por Kardec, para que em cada um dos níveis, em cada um dos tópicos, em cada um dos assuntos, aqueles espíritos que têm uma ligação muito íntima com esta verdade, possam trazer a sua orientação, já como espíritos partícipes daquele grupo que é chamado de os espíritos superiores que ajudam o espírito de verdade na construção destes ensinos. Já que isto é o resultado dos ensinamentos que estas entidades vêm trazendo já há muitos séculos ou milhares de anos, mas que nesta etapa, estando a mente humana qualificada de forma mais madura para a compreensão lógica dos princípios, estas almas puderam costurá-los de forma muito clara, de forma direta, de maneira a favorecer aqueles que tenham vontade o entendimento deste funcionamento, deste mecanismo. Assim aconteceu no Livro dos Espíritos, a primeira obra. E depois, na continuação, nos desdobramentos, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, que são as obras em continuação, no seio das quais estes valores puderam ser apresentados e amplificados. Como os outros capítulos, este está inserido numa sequência lógica. Kardec tem por quê colocar o primeiro capítulo como aquele que diz que eu não vim destruir a lei. E na sequência os capítulos que vêm estão encadeados. Mas no capítulo 20, Kardec adota uma outra postura. Ele não se apresenta, ele não coloca nenhum comentário pessoal. O título do capítulo: Os Trabalhadores da Última Hora. E todo o capítulo se baseia na mensagem contida em uma das passagens do Evangelho, aquela que todos conhecem, do homem, o dono da vinha, o dono da seara, que saiu para chamar trabalhadores, cada um a uma hora do dia, até que chega na penúltima hora e chama aqueles que estavam inúteis. E quando chega a hora de pagar a todos, começa a pagar pelos últimos. E dá o mesmo valor que havia combinado de pagar aqueles que logo no começo do dia tinham pedido X para trabalhar aquela jornada. Demonstrando a generosidade, ele não deixa a injustiça tomar conta, paga aquilo que havia combinado com os primeiros. Mas aqueles últimos que aceitaram ir trabalhar mesmo por uma hora, ele quer remunerar com o mesmo montante, por liberalidade, por generosidade. Este é um trecho muito belo do Evangelho. Mas depois disto, quando se poderia esperar uma argumentação, um aprofundamento deste tema, com a voz de Kardec falando,
Kardec como que se iguala a qualquer leitor e coloca as instruções dos Espíritos como parte única deste capítulo. Ali estão mensagens do mundo invisível. Não é Kardec que está falando. Não é ele que está dizendo, olha, os espíritas devem fazer isso, devem fazer aquilo, devem fazer aquele outro. Tão íntegro era a mente deste homem, que não se julga na altura de, usando da prerrogativa de codificador, de estudioso, alinhavar comentários a respeito de como deveriam os espíritas se conduzir. O que eles deveriam fazer, o que eles deveriam evitar, como é que deveria ser. Este é um capítulo em que Jesus fala no começo e Jesus fala no fim. Porque começa com essa mensagem, que é esta parábola do Evangelho, vivida por Jesus, contada por Jesus. E termina com a mensagem, obreiros do Senhor, assinada por nada mais, nada menos do que o Espírito de verdade. O mesmo Espírito, entre aspas, que assina o capítulo 6, o Cristo Consolador. As 5 ou 6 mensagens do capítulo 6 também vêm assinadas pelo Cristo Consolador. Este capítulo, primoroso porque tem o consolo como fundamento, nos apresenta basicamente as instruções dos Espíritos, com 4 mensagens, todas elas da lavra desta entidade. A mesma que no capítulo 20 se dirige aos espíritas. Na semana passada nós comentamos sobre Constantino, que assina a primeira parte da instrução dos espíritos, cujo título é Os últimos serão os primeiros, referindo-se àqueles que, convocados pelo Cristo, através do Consolador prometido, na época adequada, pela iluminação das consciências e do conhecimento espiritual, são os soldados da última hora. São os convidados ao exercício da renovação destes valores, da renovação destes conceitos. Pensem. Meditem. Com mais respeito impossível em relação às outras crenças que nós devamos ter. Quais são as mudanças que nós observamos nesta forma de encarar as coisas divinas, por exemplo, no cristianismo dos nossos irmãos católicos? Com a exceção razoável de que o Concílio Vaticano II, do ano de 1962, em 1962, suprimiu a reza em latim, porque até 1962 era obrigatória a missa em latim. Parece ser que essa modificação foi a mais profunda e a mais consistente na estrutura daquilo que é pregado. Alteram-se alguns rituais, algumas disposições textuais,
Mas, se você foi alguma vez, quando criança, numa cerimônia religiosa, tradicional dos nossos irmãos, e você vai hoje, 40, 50 anos depois, você escuta a mesma coisa. São os mesmos valores, os mesmos princípios. Valores nobres, sobretudo na questão do Evangelho, mas não há nada diferente. Ainda está lá o velho céu, o velho inferno. Estão tentando costurar alguma mudança com a eliminação do limbo. E buscam no texto da lei a base incorruptível dos ensinamentos contidos na letra. E se, em termos dogmáticos, em termos cerimoniais, nossos irmãos religiosos ligados à Igreja Romana possuem alguma alteração de ritos, os nossos irmãos ligados à tradição evangélica por razões de base históricas estão ali repetindo os velhos textos iguaizinhos. Com ainda aquilo que é talvez uma interpretação difícil das pessoas conceberem, mas que você vive uma vida só e depois você vai dormir até o dia do juízo, até o dia do julgamento. Estamos falando de duas vertentes religiosas cristãs ocidentais. Ambas defendendo coisas que estão nas Escrituras segundo suas próprias interpretações. Mas que colocam, no fim das contas, você como culpado pelo pecado original que você não cometeu, precisando ora ser batizado, ora confessar, ora escolher caminhos através da doação em dinheiro rigorosa, para chegar a um lugar melhor. $100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos, em que esta é a história. Nós já ouvimos, nós já estivemos muitas vidas nessas estradas. Já nos encantamos com a beleza dos rituais, com o bimbalhar dos sinos nas cerimônias, com a poesia da roupa branca da noiva que entra para casar-se, com a promessa de proteção ao filho que nasceu por força do batismo. Mas as estruturas que nós estamos vivendo hoje, que certamente seriam muito piores sem essas vertentes religiosas, apesar disso, não demonstram uma saúde ou um vigor capazes de dar satisfação, alegria interior, serenidade na dificuldade, compreensão dos porquês, vontade de vencer os obstáculos. Então, há séculos, os homens são convidados a fazerem o bem segundo os que interpretam o bem para irem para o paraíso. E se você perguntar quem acha que vai para o paraíso, ninguém acha que vai. Porque interiormente todos nós sabemos que para ir para o paraíso, desde que o paraíso não seja um bairro qualquer de uma cidade, o paraíso eclesiástico, o paraíso teológico, não se consegue chegar com esses tipos de conduta. Não há nada de novo que
nós, ou nossos filhos, ou nossos netos hoje estejam ouvindo que aqueles que estavam no tempo das caravelas, iniciando as conquistas do mar desconhecido, já ouvissem nada de diferente. Mas, quando você está buscando algo para entender essa realidade, você encontra. Você encontra um lugar em que Jesus existe, Deus existe, Deus é bom, Deus é justo, que você não sofre sem um motivo, que tudo o que te acontece tem uma causa e você poderá vencer isto para ter condições de viver melhor, que você não precisa dar dinheiro como condição para ganhar um status melhor do outro lado. Todas estas novidades são exatamente o fruto do esforço destas almas generosas que vieram ao mundo para iluminar o caminho das pessoas e dizer: olha, eu ensinei vocês tudo isso agora, mas as pessoas vão fazer essas coisas ficarem no esquecimento. Então eu vou mandar um consolador. Ele vai ensinar estas mesmas coisas que eu já disse, vai dizer coisas novas. Por que que Jesus promete um consolador, reconhecendo que este consolador precisa vir? Porque o que ele havia ensinado, ou fora esquecido, ou fora deturpado. Por quê? Porque são os mesmos espíritos. São os mesmos. Os mesmos espíritos que estiveram com Jesus naquele período. Os mesmos espíritos que renasceram depois como perseguidores de cristãos ou como cristãos iniciantes. E que ao longo desses 18 séculos estão indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. São estes que precisam ser recordados. Como você pode recordar alguma coisa para alguém que nunca escutou aquilo? Não é um processo de recordar. É um processo de apresentar a lição nova, a nova lição para a criatura. Mas quando Jesus fala que vai enviar um consolador para que o consolador possa reavivar a memória, essa memória é de quem já escutou e esqueceu. É mais uma referência que nós temos a respeito da multiplicidade das vidas. Sejam estes os que estão na terra, sejam os que estão fora da terra, no mesmo ambiente, neste processo de ir e vir, de ir e vir, de ir e vir, que é exatamente compatível com qualquer movimento pedagógico que os homens ignorantes já tenham entendido. Ou seja, não adianta expulsar o aluno da escola. É preciso fazê-lo voltar à classe, fazê-lo voltar ao curso, para que, passo a passo, ele vá incorporando aquilo que antes não sabia. Todas estas coisas que o Consolador prometido apresenta são extremamente compatíveis com o que Jesus ensinou e são novidade, a única que no mundo cristão, em magnitude deste gênero, surgiu para a mente humana pensar. Qual era a opção do maldoso? O sofrimento no purgatório ou no inferno, segundo as religiões oficiais, dogmáticas. Dogmáticas, quando aqui usamos essa expressão, não é uma expressão de ironia ou pejorativa, é porque são religiões que se baseiam em dogmas, dogmas que são verdades não discutíveis. É assim, ponto final. Por isso que as pessoas que vão nessas igrejas, elas ficam perdidas muitas vezes.
Ah, é assim. Você pergunta, mas por quê? Como é que é? Eu não entendi. Ah, isso é mistério. Não pode, você não pode saber. Você está muito curioso. Isso é obra do capeta. Então, qualquer indagação era uma ameaça. Por isso são chamadas religiões baseadas em dogmas. Essas religiões oferecem para a pessoa que falhou este mundo de desajustes, de descrenças. Por quê? Porque não há quem não erre. E se por causa de um erro tolo você vai ter o mesmo destino de qualquer malfeitor que trucidou todos os outros, então é melhor você ser mau. É melhor ser mau no atacado. Porque se uma maldade no varejo te leva para o mesmo lugar que aqueles que estão matando sem nenhuma prudência, sem nenhum recato, vão também, é melhor você ser como eles. Se num primeiro instante a noção pura do crente, do crédulo, pode fazer ver estas belezas que Jesus apresenta e que às vezes a gente vê naquelas cenas angelicais em que os anjos vêm anunciar a Maria que Jesus vai nascer, em que os reis magos estão seguindo a estrela para chegar aonde está Jesus, essas coisas que a gente sente poesia e pureza. Quando nós chegamos na questão filosófica mesmo, de como isso vai repercutir em nossa existência, isto cria um conflito na consciência das pessoas. Porque o que Jesus ensinou de beleza não combina com o que os homens fizeram dos seus ensinamentos. Por isso, se você parar para analisar o avanço do pensamento religioso, nós tivemos o quê? Ou um aprofundamento do fanatismo, da aceita porque tem que ser assim, ou um aumento do materialismo, duvide porque não é possível que a gente caia mais nesse conto do vigário. Em função exatamente dessa capacidade agora de pensar que Jesus disse que estaria atendendo no tempo oportuno com o Consolador, o Espírito de verdade que viria a ensinar. E então ele chega exatamente no momento em que o homem não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de religião nenhuma. Não, os franceses dessa época destruíram as igrejas. Arrebentaram os santos, os altares. Entronizaram prostitutas despidas como rainhas, como deusas da antiga Grécia. Para cultuá-las dentro da Catedral de Notre Dame. Por não quererem mais esses princípios que não mudaram. Não mudaram basicamente até hoje. A única coisa que mudou é o que veio depois. Em função exatamente deste fumegar de curiosidade, desse desejo de aprender. Com os valores do Espírito, os mesmos que Jesus tinha semeado para as mesmas pessoas, encarnadas e desencarnadas. Valores que este capítulo realça, que o próprio Evangelho renova. E que dizem a respeito da imortalidade, da indestrutibilidade, da possibilidade de voltar muitas vezes, de estudar mesmo na escola quando você foi um mau aluno, de reencontrar os que você ama, de ter que reencontrar os que você prejudicou, de dar um sentido à sua condição, de pedir desculpa, de reconhecer o seu erro, de trabalhar esses valores da humildade, da amizade. Não do fanatismo, não do sectarismo, do respeito, da compaixão. Todos os valores que Jesus viveu. E então, no capítulo 20, se Constantino faz um chamamento aos espíritas agora, que são os trabalhadores da última hora, depois de terem passado muitas horas sem fazer nada, ao longo destes 18 séculos,
Nós temos uma segunda mensagem muito interessante do espírito Henry Heine, que foi um jornalista, que foi um poeta, que foi um literato alemão, que vivera na Alemanha e na França no século XIX, fim do século XVIII, começo e meio do século XIX, que morre um pouco antes da eclosão ou da chegada à Terra do Livro dos Espíritos. Mas que, logo depois, 8, 9 anos depois da sua morte, está aqui assinando uma das mensagens que fala dos trabalhadores da última hora. Ele que foi um idealista, ele que foi um pensador hegeliano, ele que foi alguém que influenciou praticamente todos os poetas da Alemanha. Por tudo aquilo que ele apresentou nas suas obras, enquanto encarnado, ele nos diz: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés, e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Esses são os trabalhadores da primeira hora. Estiveram lá arrancando toco, derrubando árvore, arrastando pedra, tampando buracos, aplainando o terreno com as unhas, com o seu sangue, com suas lutas, com suas forças, com suas renúncias. Seguidos, diz o texto, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias. Não caíram de paraquedas, não vieram de surpresa, não chegaram aqui de sopetão porque Jesus precisou dar um jeito de arrumar a casa mal arrumada. Não, estão preditos. Como nós já contamos aqui, toda a preocupação dos espíritos com a formação dos padrões básicos que viriam a ser as ferramentas cerebrais dos futuros filósofos. Trabalho esse começado 500, 600 anos antes da eclosão do iluminismo. Isto já está lá atrás sendo anunciado, como diz Henry Heine. Eles foram preditos desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Não, receberão mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores. Tudo aquilo que se precisou corrigir, reformar, aplainar, já havia sido feito. Porque o homem deve herdar do homem, e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Nós estamos recebendo o fruto daquilo que fizeram outros nessa mesma seara. E uma vez que somos os mesmos aos quais Jesus está reensinando o que já havia ensinado e ampliando ensinamentos que não pôde deixar, nada mais justo que sejamos nós mesmos que trabalhemos no passado para que hoje recolhamos frutos daquilo que já foi feito. Este é um processo de solidariedade através do qual os próprios homens se reerguem uns aos outros.
Ah, você quer uma nova vida no futuro? Quem desejaria ficar no inferno o tempo todo? Quem desejaria o nada depois de ter amado, depois de ter lutado para seus valores poderem ser realizados na terra? Quem gostaria de desaparecer? Ninguém. Nem os materialistas. Os materialistas têm que engolir o nada como quem tem que engolir uma fisga sem a isca. Mas quando você descobre que não existe o nada, que você não vai se tornar um vazio, o não ser, quando isso se apresenta como uma opção, como uma possibilidade lógica a este pensamento mesquinho, você começa a entender que, puxa, até que parece que existe esperança. Que quem governa as coisas não é aquele velho barbado, intransigente, duro. Não. E esta opção, esta oportunidade, nós estamos herdando do avanço, passo a passo, época a época. Muitos dentre estes sábios, estes santos, estes mártires, muitos destes que foram os primeiros, aqui ele confirma que somos nós mesmos aqueles que já vivemos, para que possamos relembrar os ensinamentos do Senhor. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje, ou reviverão amanhã, para arrematar a obra que começaram no passado. Esta é uma obra coletiva. Aqueles que lá atrás foram queimados, que deram sua vida por um ideal, acham que estariam felizes depois de terem virado churrasquinho ou brasa, de terem ganhado asas e agora eu vou para outro planeta? Achamos que será esta a ambição de espíritos que acordaram ao ponto de dar o corpo como testemunho da sua fé, para logo depois fugir, como se fossem ratos premiados com um bom pedaço de queijo? Ou assumiram com aquele crucificado que os sustentou o projeto celeste de acelerar o máximo possível esta redenção, este reerguimento? Então ele diz, muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã, para arrematar a obra que eles começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles. Porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base do projeto, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito do trabalho que estão fazendo. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e dá a precisão da filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terrestre, compreende a continuidade da tarefa interrompida. Cada um de vocês que está aqui, cada um de vocês que me assiste, se estão com os ouvidos destapados, considerando que fora do caminho cristão espírita não existe nada de novo, do que já existia na época do descobrimento do Brasil, ou na época das cruzadas, com uma pequena atenuação,
vocês estão ouvindo o Espírito dizer que o que está sendo feito na humanidade agora é exatamente a complementação daquilo que nós um dia eventualmente começamos e pedimos para ajudar. Se tivéssemos vindo a esta vida com a finalidade somente de encher a barriga, ganhar uns trocados e ficar bem de vida, nós não teríamos encontrado este caminho. E quando o encontrássemos, ele seria indiferente para nós ou seria muito pesado? Coisa que é muito comum acontecer com certo tipo de pessoa. Que quando se dá conta do quanto vai lhe custar seguir uma trajetória como esta, sabe, eu vou procurar outra coisa. Eu não quero pagar este preço. Isto é muito para mim. Meu objetivo é ficar bem de vida, eu tenho meus projetos. Em qual lugar da terra esta novidade foi implementada? No país em que as luzes do intelecto estavam mais rutilantes ao seu tempo, mas esbarradas exatamente na mesma problemática de sempre, no orgulho do saber, empalideceu-se lá, porque as tarefas para com esta causa exigem denodo e desprendimento. Como seria possível conseguir isto? Em um ambiente em que as pessoas valorizam aquela cadeira que foi da tataravó, que agora vai ser foi do meu avô, do meu bisavô, agora foi do meu pai, agora vai ser minha. E isto é condição do viver, é orgulho da tradição. Onde se poderá mudar alguma coisa quando a preocupação das pessoas é se manterem exatamente como sempre foram? Como se isso fosse um valor social, cultural, intelectual. Não poderia o que Jesus veio implantar há 2000 anos atrás nascer ali e manter-se ali. Foi importante que aparecesse a consciência lúcida, porque alguns estavam ali para pegar aquele touro e colocá-lo no papel para esclarecer aqueles que queriam aprender. Mas foi transmitido para a região onde nós estamos. Porque, como Jesus precisa um ponto de apoio na simplicidade, como está aqui no começo, coisa simples, Jesus gosta. De desprendimento, de despregamento desse ranço histórico. Nós não temos história nenhuma. Raramente você encontra uma casa que tenha mais de 100 anos. Nós não temos o hábito de ficar cultuando coisas velhas, a que chamamos herança de tradição. Estamos sendo reciclados todos os dias. Esta mente está aberta. Não mais aquele negócio que você traz do berço, criado com o leite da mãe, em preconceitos e em ideias enraizadas há séculos. Não, as coisas estão jogadas para frente. Enquanto o velho mundo está olhando para trás, querendo manter-se firme. O mundo novo está sendo projetado há centenas de milhares de anos para eclodir com a ajuda, não mais daqueles cristãos que tremiam esperando a boca da fera devorá-lo, mas por os mesmos que agora compreendem que o testemunho é diferente, mas é mais importante. O Espírito, então, é chamado a prestar contas do seu mandato terrestre. Olha como esta alma coloca para nós o que significa viver. Você tem um mandato. Você foi eleito para um cargo. Você, durante o tempo que está no cargo, você é responsável pelos seus atos. E tenha sido o seu subordinado que você não fiscalizou, você é responsável por tudo o que acontecer no seu mandato. O nosso mandato é uma vida neste período.
crucial da renovação das consciências. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terrestre, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados, reentra na luta, amadurecido pela experiência, para avançar ainda. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que contém, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro. E também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Pessoas desejam voltar à vida. Eu não quero ficar no umbral, eu não quero ficar no inferno, eu preciso renascer. Já aceitei a reencarnação. Como você poderá fazer isto se não tiver um útero que te aceite? E se você deseja que haja um útero que te aceite, como você poderá ter um útero que te aceite se você defende o aborto? Se aquilo que você está semeando agora poderá induzir pessoas a exterminar a vida no útero, justamente o laboratório sagrado que você vai precisar usar para retornar. Ah, eu aprendi que a vida vai ser generosa comigo se eu cuidar bem dos valores biológicos, dos valores mentais, emocionais que eu hoje posso viver. Ah, que maravilha! Você quer ter um corpo que não doa tanto como este? Um corpo que não seja tão débil como este? Um corpo que te dê vitalidade? Por que destruir este então? Ah não, esse corpo é uma porcaria. Está doendo em toda parte. Eu vivo sob remédios. Ah, agradeça a Deus. Não o estrague mais ainda. Porque é da sua resignação e daquilo que você aprender na disciplina com este corpo, que já é herança de você mesmo, que o próximo poderá ser melhor. Mas se você não fizer isso deste modo, o próximo será tão doente ou pior do que este. Quando você compreende o entrosamento das coisas, você compreende que como espíritas, vocês são a única coisa nova que existe no cristianismo. Depois de Jesus, a única coisa incorporada e revolucionária é aquilo que o Consolador prometido vem ensinar. Não é novidade, porque Jesus já falou disso tudo. Mas é algo que não pode ser ouvido com ouvidos preguiçosos. Não deve ser ouvido como assuntos de conversa, dessas conversas que temos no ônibus. Não deve ser encarado como mais um passatempo, mais uma religião, mais um compromisso que eu tenho que viver em tais dias da semana. Os evangélicos fazem isto. Os católicos fazem isso. Os muçulmanos fazem isso. Os judeus fazem isso. Mas não foi isso que Jesus fez. O trabalhador da última hora não pode ser o acomodado de todas as horas. E só quando as coisas tremem é que, eu vou fazer alguma coisa. Como dissemos na prece, quando terminam as 24 horas do último empréstimo, me dá mais 24 horas, porque agora eu vou fazer. Cada um que se sente atraído interiormente por essa verdade, não porque leu um livrinho e achou bonito, não porque ouviu um amigo falando e isso confortou sua alma,
Não, mas alguém que entenda a lógica clara, fácil, profunda. Está inserido no que disse Henry Heine. É um daqueles que deixou a obra em andamento. E que agora veio exatamente para auxiliar na colocação dos tijolos, na colocação do madeiramento, na colocação das telhas. Só que agora estamos ocupando corpos muito melhores do que os corpos do tempo de Jesus. Nossa mente está iluminada por noções mais profundas. Agora se consegue pensar, agora se tem ensinamentos, agora se tem escola, agora se tem caderno, se tem lápis, caneta, agora se tem aparelhagem tecnológica, agora se tem facilidades. E quanto mais facilidades a gente tem, menos a gente gosta. Menos a gente deseja aprofundar-se. E, naturalmente, às vezes, somos pessoas que fazemos o bem, em alguma medida. Mas será que, depois de 1800, 1900 anos, o que o cristianismo vai conseguir fazer em nós é a gente ser um doador de esmolas? Um entregador de comida na rua? Um visitador de meia dúzia de doentes? Só isto? Sem a gente muitas vezes entender o que está fazendo só pelo fato de, não, eu vou ajudar os pobres. Jesus não veio aqui falar isto. Aliás, Jesus inclusive trata dessa questão até com certa prevenção. Ele está falando com seus discípulos, falando com os amigos, falando com aqueles que estão perto. E alguém diz, Senhor, não é bom que a gente pegue isso daqui. E a gente venda, e a gente converta isso em comida, em roupa, e dê para os pobres. E Jesus diz, pobres sempre os tereis. Mas o Filho do Homem estará convosco por pouco tempo. O que é mais importante? Escutar o que eu tenho a dizer? Escutar os ensinamentos do reino do céu? Ou ficar apenas preocupado em encher a barriga e dar roupa para aqueles que não têm o que comer, o que vestir? Que vão continuar a ser pobres. Não porque isso seja uma maldição de Deus, mas isso é uma maldição dos homens. A pobreza, a miséria, o sofrimento é uma maldição que os homens se impuseram pelo seu egoísmo. Porque querem ter muito sem precisar, pouco se importando com aqueles que não vão ter o que necessitam. A justiça do universo é tão perfeita que deixa os ególatras sofrerem as mazelas do egoísmo, nos ladrões que pulam sua casa, que furtam seus carros, que estouram suas maçanetas, suas portas, que fazem violências contra eles. Porque a violência é exatamente a consequência do egoísmo, desnorteado, desenfreado. A fim de que, de tanto sofrer, os egoístas comecem a pensar, não pode mais ser assim. Não é Deus que vai dar fim a estas coisas. A não ser que seja, segundo os planejamentos que nós não temos acesso, por um grande cataclisma que diga, olha, por mais que nós tenhamos tentado, esse povo não teve jeito nesta vez. Vamos passar um trator e aí a gente volta a semear de novo lá as mônadas, os cristais e vamos ver o que vai dar daqui a uns 5 milhões de anos. Mas não é isso que está falando Henry Heine. Está dizendo, nós estamos retomando serviços que deixamos para trás. Alguns vão à igreja, fazer o sinal da cruz, comungar, ouvir o cântico daqueles hinos antepassados. E estão felizes. Outros vão a cerimônias que respeitam com todo o seu carinho e saem aliviados, para continuarem a ser as mesmas coisas dos outros dias. Serão estes que vão fazer a terra diferente? Os que estão vivendo pelos padrões de
1.800, 1.700, 1.300, 1.200. Estes querem que os padrões se mantenham, porque para eles está ótimo. E é exatamente por esse motivo que a verdade cristã, tanto quanto no começo, depois do Consolador prometido, recebeu os baques, os embates e as lutas contrárias. É por isso que muitos, sem conhecê-la, a acusam de ser demoníaca, a acusam de produzir loucura nos seus adeptos. Sim, deve ser louco aquele que esquece de si para ajudar o próximo. No mundo de malucos, egoístas, que só pensam em juntar, deve ser maluco mesmo, deve ser insano o indivíduo que compartilha o pão, que divide o patrimônio, que vai vivendo com menos por amor aos outros. Sim, essa é uma loucura, a loucura que Jesus pregou. Ele mesmo disse: os lobos têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra para depositar a cabeça. Me respondam. Quem, de que religião cristã hoje, faria isto? Ficaria sem nada, por amar os outros. Alguns são capazes, alguns estão vivendo no anonimato essa realidade, mas são tão ínfimos, são tão poucos, que quase ninguém fala deles, porque é muito perigoso. Vai que todo mundo começa a fazer isto. Isso é uma ameaça. A nossa estrutura hierárquica, a nossa maneira de ser, em que todos vão lá e vão beijar o anel, e vão dar o dízimo, e vão fazer os rituais costumeiros. Não, vamos viver assim. Deixa esses malucos que façam as suas coisas para o lado de lá. Esse é um capítulo que nós precisamos ler, nós precisamos meditar, porque é para nós. Não é para evangélicos, não é para católicos, não é para budistas, não é para ninguém que não acredite nisto. Mas se você é só simpatizante desses ensinos, pense bem para onde você vai endereçar seus passos. Pense bem. Porque esta é uma chance preciosa. Se você se meter nisso e não estiver à altura, o peso vai ser maior do que aquele que você quer carregar. Mas se tiver coragem, se entender o objetivo desta vida, vai entender o que Jesus disse. Todo aquele que quiser ganhar esta vida, este vai perdê-la. Mas todo aquele que por amor a mim perder a sua vida, este a terá ganho. Para alguns, daqui a 30 anos, tudo já terá acabado. Para alguns, daqui a 40 anos, daqui a 10 anos. Quando eu comecei a frequentar este centro, eu tinha 17 anos, ainda não completados. Eu tenho 52 anos, já completados. E parece que nada foi feito, parece que não passou o tempo, parece. Que ainda vou pedir mais 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas. E ainda lastimo ser inútil. Como o Evangelho conta a história do servo inútil, que fez apenas aquilo que deveria ter feito. Não fez nada mais do que poderia ter feito. Mas tudo passa muito depressa. Muito mais do que você imagina.
Trabalhador da última hora, não seja surpreendido pela última hora. Faça o máximo que pode. Quando ela chegar, aí chegou. Pensem nisso, porque na semana que vem nós teremos a segunda parte, a segunda mensagem sobre missão dos espíritas. As coisas vão ficando cada vez mais apertadas. Semana que vem vamos ver como isso funciona. Vamos orar.